eu só queria entender uma coisa. O corpo em que você vai, digamos, gerir, ele seria basicamente o polvo do departamento de saúde, não é? Do Então, a departamento que gente, eu falo a assim, gente porque vai... eu já vi, perdão, eu já vi jogador chegando para assinar contrato, por exemplo, aí tem o exame de prática que eles fazem para passar e tudo mais, assinar. Sendo, né, mas esse jogador, ele não passou no exame médico, e foi vetado, portanto. Esse seu caminho, ele tem que ser frisado como um CEO, né? No caso. Aí você vai andar junto com o departamento do próprio clube. É Então, isso, né? é isso. Nos próximos dias, ainda não podemos anunciar um nome especificamente, porque ele está em relação com outro clube ainda, terminando, período de férias, enfim, mas nós vamos anunciar um novo ser dentro do departamento que vai ser o coordenador de ciência e saúde. Ou seja, vai ser um CEO específico da saúde para essas questões técnicas. Não é que ele vá ter uma gerência sobre o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista do ponto de vista técnico, mas ele vai ser o cara que vai alinhar, que todos os processos vão chegar nele, né? E ele vai fazer aquela referência. A profissão dele é essa, é ver como está funcionando a fisioterapia, a nutrição, a medicina, fazer com que hajam rounds, discussões clínicas sobre determinados atletas todo dia, para esse processo de avaliação prévia que a gente possa fazer com todas as áreas, quando um atleta está chegando, quando um atleta está renovando o contrato, né, também analisar o período que ele ficou disponível ao clube, qual foi o índice de lesão que ele teve, quais foram os problemas, se eles estão solucionados, ou seja, qual é o risco desse atleta ficar mais tempo no novo contrato afastado, esses prognósticos todos que também são importantes. A ideia é essa. Então, quando a gente fala de um polvo no sentido de gestão, seria isso, seria organizar os processos, onde nós temos o presidente, abaixo disso nós temos essa comissão, né, com 3 profissionais, um deles, o Gustavo Bolognese, inclusive, sendo vice-presidente, né, e isso é a questão política. Abaixo disso, né, e a nossa função é literalmente fomentar e facilitar e ajudar, melhorar o desempenho desse departamento, conseguir aquilo que eles nos demandam, né, justificar para a presidência e, ao final de determinado período, apresentar relatórios de como o departamento andou. E abaixo disso, né, entrariam as questões técnicas, que é esse CEO da saúde que eu te falo, e depois todas as profissões, né? A medicina, a fisioterapia, a nutrição, a fisiologia. Cada área do clube tem um líder, né? Só que o que a gente está propondo é justamente com que esses profissionais trabalhem de forma totalmente integrada a partir de agora. Né? O atleta chegou lá com uma lesão específica, ele tem que passar pela mão do fisioterapeuta, pelo médico, pelo nutricionista. Enfim, não é inventar roda, mas é simplesmente implementar esse sistema de atuação multiprofissional, né? E colocando o atleta como um ser que está diretamente envolvido nisso também, cuidando de todos os aspectos do jogador, né? Esse é o nosso propósito a partir de agora. Ou seja, o Pedrinho que passou lá no Vasco, em 1999, que jogou Isso. lá e tal, ficou com depressão, virou comentarista, e não teve essa possibilidade de estar fazendo isso hoje e entrando numa depressão profunda, hoje possivelmente esse cara estava jogando um fino na bola, com 40 e poucos anos, a lá Zé Roberto, É e, isso. e conseguindo rejuvenescer uma equipe que está experiente, vamos dizer assim. É isso. Importante colocar esses pontos de saúde mental, né, que é uma questão muito banalizada no futebol ainda. A ideia é essa, por exemplo, a nossa ideia é implementar essas questões. Por exemplo, a gente sabe que um atleta que está, por vezes, ele nem percebeu, ele nem tem o diagnóstico específico ainda, mas ele está mais ansioso na véspera de um jogo, um pouco mais deprimido, enfim. Você tem que entender que é uma cadeia, né, em volta disso. Por exemplo, aí você tem lá que hoje você consegue fazer uma análise do sono desse atleta durante a noite, e ali você vai ver, opa, o atleta João, por exemplo, ele começa a ter, antes de algumas decisões, ele começa a ter dificuldade de dormir, ou ele começa a ter apneias, né, durante a noite, ele começa a não ventilar de forma adequada. Isso vai piorar a saúde global dele, vai deixar ele mais cansado, mais estressado, vai poder proporcionar uma lesão muscular, daqui a pouco cuidar outros aspectos de diagnóstico sobre ansiedade que a gente pode detectar. Por isso a gente tem até um psiquiatra como vice-presidente do clube hoje, né? E nos compondo a nossa comissão. Justamente isso, para conseguir pensar em todos os aspectos que estão relacionados a esse atleta, né? Fazer uma visão mais ampla. E aí sim, aí a gente consegue, né,
entendendo ele de forma mais integral, por que não postergar carreiras, aumentar o desempenho durante a temporada, né? A ideia é essa, é cuidar de todos os aspectos do atleta. Né? Não é só reestruturar a parte de tecnologia, a parte física, mudar a academia, potencializa o centro de fisioterapia, não. É entender o atleta com essa forma mais integral, né? Essa nova mentalidade, pelo menos nova aqui na nossa realidade. Né?